Bem, pessoal, vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 6 de setembro, agora na Espanha, 10 horas e 19 minutos, no Brasil, 5 e 19 da manhã. Gente, a BTC está desenhando uma sequência inacreditável de corpos reais vendedores. Basicamente, a gente está indo para o 12º corpo real vendedor. Um ímpeto vendedor brutal. O RSI estocástico tá no limbo, tá no zero. Como o final de semana tá só começando e normalmente o volume diminui, a força vendedora pode até buscar algo ali em 54 para depois iniciar um ensaio de retorno. Na projeção, a névoa ficou avermelhada, criou-se um embrião de nebulosidade avermelhada. No 6 horas, a gente nesse momento está perdendo a cunha. Salvo uma reversão aqui com esse candle vendedor se transformando num martelinho de retorno para dentro da cunha, fica a possibilidade da gente beijar a banda de VWAP mensal do mês anterior, do mês 8. Então fica ali a possibilidade de agulhar para 54. No intraday, a gente está, nesse momento, ameaçando perder a cunha também. A BTC está bem feia. Pode ser uma grande armadilha de ursos. Pode ser uma grande armadilha de ursos. E isso aqui voltar num pump espasmódico para dentro da cunha. Mas o final de semana começando agora, normalmente a BTC fica mais pesadinha, fica a possibilidade da gente agulhar até 54 para depois ensaiar um retorno. No gráfico semanal, a gente segue com o corpo real, respeitando aquele nosso range de movimentação. Logo abaixo desse range tem uma laje, que é a nuvem de Ishimoku no semanal, que dificilmente seria perdida. Então, apesar de esse prognóstico ruim no diário, no semanal, a BTC encontraria um belíssimo suporte em 54 mil dólares. Por isso que eu acho que fica a possibilidade de agulhar para 54 e voltar, podendo bater até 70. Vou até botar aqui no índice do medo e da ganância. Ó, tá em 29 ainda. Esse ciclo tem sido desafiador para os novatos. Quem já vem de ciclos anteriores, o ciclo de 2016, 2017, em que houve a proibição do varejo cripto na China, quem já presenciou outros infortúnios criptográficos, sabe que isso aqui tudo é um grande passeio na Disney. Agora, para os novatos que estão chegando agora, o início dessa tração parabólica para levar a BTC para 6 dígitos parece até uma miragem de água no deserto. Parece que nunca vai acontecer. Mas o fato de estar demorando não significa que não vai acontecer. Os padrões comportamentais da BTC nos ciclos anteriores podem não se repetir ipsis literis como já aconteceu. Então, essa longevidade média entre o halving e o início da atração parabólica, que fica ali em torno de 160 dias, o nosso 160º dia, a partir do último halving, que aconteceu em 18 de abril de 24, seria o dia 27 de setembro de 2024. Pode não se repetir exatamente como nos ciclos anteriores. Pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois, mas o fato de não estar se desdobrando exatamente como o script não significa que não vai acontecer. Lembrando aos senhores que a principal força motora de expansão do market cap da BTC é o M2 global, é a liquidez global. O M2 mede a quantidade de riqueza impressa por estados soberanos. E ele bateu uma nova máxima de todos os tempos no mês de agosto. Ou seja, tudo leva a crer que a gente está desenhando o que o que deveria ser, pelo menos, os estertores de uma acumulação longeva, não tem como negar, mas que deve estar chegando no seu fim. Na seara fática, Kamala Harris agora ganha o apoio da Coinbase, enquanto a Polymarket, uma interface de apostas descentralizadas, mostra ainda a liderança de Donald Trump. Mas as pesquisas, agora saindo do ramo das apostas e indo para as pesquisas, dão conta de que a Kamala Harris está em vantagem em relação ao Donald Trump. Principalmente nos swing states, que são aqueles estados pêndulo, os estados indecisos, que são esses que acabam definindo a eleição nos Estados Unidos.
E o Bitcoin está preparado para um quarto trimestre muito forte. De acordo com esse analista aqui da Daily Hold, a BTC, por conta da longevidade dessa acumulação, vai desenhar uma pernada espasmódica absolutamente histórica. É o que eu tô falando. A sardinhada tá desembarcando e os grandes players estão encarteirando. A quantidade de BTCs nas grandes carteiras não para de aumentar. E o Pavel Durov, o CEO e mais icônico acionista do Telegram, quebrou o silêncio pela primeira vez desde a sua detenção. Ele tá na França, não pode sair da França. Durov é um cidadão francês, ele é natural da Rússia, mas ele se naturalizou francês. Afirmou que as autoridades francesas tinham vários caminhos para chegar até ele sem recorrer à detenção. Ele afirmou também que a empresa está preparada para deixar jurisdições hostis. Ele não deu a entender que o Telegram vai cair na França. Ele está com sérios problemas jurídico-penais na França, mas ele falou que o compliance da empresa está disposto a abandonar práticas e mercados, se referindo a jurisdições, logicamente, que não sigam os princípios da empresa. Enfim, gente, ele basicamente reportou que vai haver uma alteração no modus operandi da empresa, não deixou claro se vai abandonar a França, não fez referência ao ecossistema blockchain por trás do Telegram, que é a Toncoin. Enfim, vamos ver exatamente como vai se desdobrar os próximos passos do Telegram e da Toncoin, que é o que interessa ao mundo cripto. Na seara geopolítica e finanças internacionais, por que o Fed vai cortar 0,5% na taxa básica de juros em setembro? O mercado estava inicialmente reportando 0,25%, mas agora boa parte dos economistas já falam abertamente num corte de 0,5% na taxa básica. O economista Michael Feroli, do JP Morgan, considera que o Fed deve sim cortar 0,5% em setembro para basicamente estabilizar a economia, porque a inflação está dentro da meta, ligeiramente acima do objetivo, mais controlada, numa curva descendente, mas o desemprego está totalmente descontrolado e aumentando acima do que o Fed esperava. Pelo andar da carruagem, é bem provável que o primeiro corte seja sim de 0,5% na taxa básica. E uma mudança sísmica na indústria de semicondutores, a Qualcomm afirmou que pode comprar parte do negócio da Intel. A Intel vinha cambaleando, investiu muito na tentativa de entrar na AI, em semicondutores que mineram inteligência artificial, mas acabou vendo problemas de caixa e, de repente, a Qualcomm pode assumir uma parte dos seus negócios. E os Estados Unidos estão acusando membros dos serviços secretos militares russos de cyberataque à Ucrânia, a corporações americanas e a agências de países integrantes da OTAN. Lembrando que os Estados Unidos iniciaram agora uma investigação também sobre interferência russa por meio de ataques cibernéticos na eleição norte-americana, que está se desdobrando. Vamos ver como isso vai acabar. Gente, nesse mundo hecatômbico nuclear, a BTC segue muito pesada. Seria preciso um engolfo aqui para indiciar um retorno em direção à MM200, na confluência com essa LTB que está linkando todos esses topos descendentes. Eu, particularmente, não acredito que a BTC vá buscar a base dessa canaleta virtual de baixa, que na verdade é uma grande bandeira de alta, porque isso levaria ela para baixo da nuvem. Se ela buscasse a base na extensão, a BTC teria que buscar algo ali em 46. E isso não é possível por conta da nuvem de Shimoku no semanal, que está se comportando como a nossa mais brutal laje, que vai segurar o preço ali em torno de 54. Então eu acho mais factível que a BTC agulhe para 54, para depois iniciar esse retorno em direção à MM200. Pode também já ter desenhado o fundo, já que lá no 6 horas a gente parece que está desenhando um martelinho. O corpo real, nesse momento da BTC, está ligeiramente acima da base da banda de VWAP mensal. Vamos ver exatamente como virá o próximo candle. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Toncoin, Solana
E quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.